Fala galera, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante dessa segunda-feira, dia 22 de junho. A bolsa até ensaiou uma alta no pregão de hoje, mas acabou virando para queda, uma queda de mais de 1%. Apesar disso, algumas empresas dispararam, como por exemplo o Banco Inter, BTG Pactual, IRB Brasil, as empresas de saneamento também. Vou comentar sobre tudo isso no fechamento de mercado de hoje. Então, primeiro, no cenário macro aqui, né? Ainda segue aquele medo, aquele temor com uma possível segunda onda do coronavírus. Muitos de vocês perguntam se esse medo é fundamentado. E a resposta curta é, na verdade, sim, né? Porque se essa segunda onda efetivamente vier, né, a gente que já tem aqui no Brasil a maior quarentena do mundo, né, vai ter uma restrição muito maior a voltar a fechar os comércios por aqui. A grande questão aqui, na verdade, é sobre a probabilidade disso acontecer, né? Qual que é a chance disso acontecer? Isso ainda é o lado mais obscuro dessa discussão. Mas enfim, tem esse medo com essa possível segunda onda do coronavírus. A segunda notícia, né, que afetou negativamente a bolsa no pregão de hoje foi o cenário político voltando, né, ao centro das atenções ali, né, com o advogado Frederic Wassef anunciando na noite de domingo que ele vai deixar de defender ali o senador Flávio Bolsonaro, né? Então esse ruído político voltando a interferir aqui na bolsa, né? E aí, segunda-feira, todo dia, né? Toda segunda-feira tem boletim Focus. Hoje, enfim, poucas mudanças. O PIB, né, na semana passada estava 6,51% negativo, a expectativa para esse ano, e nessa semana passou para 6,50%. Então, uma melhora ali de 0,01% marginalmente, né, mas uma sinalização de que talvez o mercado passou a enxergar que realmente o fundo do poço chegou, né? Então, enfim, tem essa sinalização importante. Na semana passada nós tivemos o corte da Selic em 75 pontos base, teve a manutenção da expectativa da Selic para 2,25, né? O mercado ainda não acha que vai, né, o consenso de mercado ainda não demonstra que, enfim, uma nova expectativa por um corte de juros, apesar de que o Copom já demonstrou que, né, pode haver sim um ajuste residual de 25 pontos base, mas pelo menos, né, no boletim Focus isso ainda não foi demonstrado. E aí o que chamou a atenção mesmo no pregão de hoje foi o cenário corporativo, né? Primeiro, as empresas de saneamento também subindo bem no pregão de hoje. Sanepar, Sabesp, Copasa, o trio de saneamento na bolsa, porque na quarta-feira tem a expectativa de votação do marco legal do saneamento no Senado, né? Então o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou que vai voltar na quarta-feira, então tem essa expectativa. Outro destaque, BTG Pactual anunciou o seu follow-on, né, a sua oferta pública de ações, assim como o Via Varejo acabou de fazer, né, uma oferta de 2 bilhões de reais, enfim, o BTG subindo bastante, né, no pregão de hoje, inclusive foi um dos motivos da forte disparada das units de Banco Inter, né, de todo o IBRX 100, ou seja, né, as 100 maiores empresas da bolsa, o Banco Inter, né, a BID 11 foi a maior alta de todas, a maior disparada, ali, 19%, né, e um dos motivos é rumores, né, sobre o que o Banco BTG Pactual poderia fazer com esse follow-on, com esse dinheiro levantado. E um dos rumores que estão circulando no mercado aí é de que o Banco BTG Pactual poderia estar comprando uma fatia ali do Banco Inter, né? Mas é importante lembrar que isso não tem nada de oficial ainda, são só rumores, mas como sempre, né, rumores já são o suficiente para fazer as ações dispararem, né? Banco Inter foi um dos destaques do pregão de hoje por causa disso. E por fim, IRB Brasil, é uma empresa que a gente já vem falando aqui há semanas, meses, aqui já é o centro das atenções, né, desde o início do ano. A empresa começou com uma notícia negativa, né? Ela foi pedida que ela demonstrasse que tinha mais de R$1 bilhão para um possível ressarcimento de seus acionistas depois da forte queda das ações. A empresa enviou um pedido de reconsideração, esse pedido foi negado pela juíza, ou seja, né, a empresa realmente vai ter que, né, mostrar que tem esse R$1 bilhão, é um montante significativo. Então o pregão começou com uma notícia potencialmente negativa ali no caso de IRB Brasil, mas mesmo assim as ações dispararam mais de 16%, né, quase 17% no pregão de hoje. Um dos motivos é a expectativa amanhã, né, tem uma Assembleia Geral Extraordinária super importante
a empresa deve anunciar uma reformulação aí da sua governança, além de anunciar, né, a criação de uma reserva estatutária de lucros ali. Justamente um dos motivos dessa reserva estatutária de lucros é para visar esse pedido ali de ter R$1 bilhão, né, para provar ali um possível ressarcimento aos seus acionistas. Então, essa expectativa, né, com as ações ali, com a Assembleia Geral Extraordinária amanhã, que é super importante no caso de IRB Brasil, fez as ações dispararem. Mas é importante lembrar também, né, IRB Brasil, CVC, as aéreas, né, essas companhias que mais caíram durante, né, esse período de pandemia, matemática básica, né? Quando a ação cai 50%, ela precisa subir 100% para voltar a ficar no 0 a 0. Esses foram os principais destaques. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, até mais.